Direito Descomplicado, com Silvia Gazda. Bom, hoje quem está com a gente não é a Silvia, é a Brenda Soldatelli, gravidinha, segunda grávida hoje no programa. Bom dia, Brenda. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo certo. Como é que fica, então? Eu acho que deve ser uma dúvida recorrente aí, quando são ex-casais que têm a questão da pensão alimentícia, a hora que chega, né, no início de ano. Sim, é um grande embate que a gente tem aí entre os ex-casais, o custeio dessas despesas, né, dos filhos. Então, a regra geral que a gente costuma explicar para o pessoal é o seguinte: primeiro de tudo, tem que ver se tem algum acordo sobre esse pagamento da pensão, né? Tá. Temos um acordo referenciando essa pensão, organizando o pagamento dessa pensão. Esse acordo pode estar constando o pagamento das despesas escolares ou constando o termo despesas extraordinárias, né? Sim. Ou pode não estar constando. Né? Se estiver constando, tem que ser partilhada, né? Na forma que está prevista no acordo. Certo. E se não estiver constando, cabe aí ao genitor que custear essas despesas de forma integral, tá fazendo um pedido de revisão de alimentos ou até mesmo fazendo pedido de cobrança desses valores que despender, né? Olha, a gente vai já começar a responder as perguntas, mas é interessante até essa dica, porque às vezes, não quero incentivar ninguém a se separar, mas lógico que daí na separação, o ideal então é já fazer constar ali para depois não dar embate, né, Brenda? Isso, geralmente quando é feito o processo de pensão, guarda, né, e a convivência, já é estabelecido isso, né? Sim. Mas nós temos alguns casais que às vezes separam e faz aquele acordo verbal do pagamento da pensão. Então não estipula isso. E aí chega o início do ano e acaba tendo esses conflitos, acaba indo para o advogado, né? O que eu faço, o que eu cobro, né? Entendi. Então, a gente ajuda. Então, vamos lá começar a responder as perguntinhas que chegaram. Você pode mandar também no @Tarobá-Cidade Londrina. A Tamires perguntou o seguinte: a escola exige a lista completa de materiais, mas meu ex-marido se recusa a dividir os custos. O que posso fazer para garantir que ele ajude? Bom, Tamires, a primeira questão é ver se tem esse acordo ou não, né? Se ela tem esse acordo e está previsto que ele tem que custear esse valor, né, que ele tem que pagar esse valor referente aos materiais escolares, ou a despesa extraordinária, né, pode ser esse o nome que vai estar lá no termo de acordo, ele tem que pagar. Se ele não pagar, ela pode entrar como execução de alimentos. Né, cobrando esses valores. Então, guarda todas as notinhas, guarda todos os comprovantes do que pagou, como pagou no cartão, pagou no débito, guarda tudo isso e entra com a cobrança. Mas nesse caso ela está falando dividir, né? Tem que ser metade, metade? Metade mãe, metade pai? Geralmente sim, né? A ideia é que os pais são responsáveis pelo custeio em partes iguais das despesas dos filhos, né? Então seria a divisão sim. Pode ser que no acordo dela, se ela tem um acordo, o acordo dela pode estar prevendo que ele vai custear 100% ou que ele vai pagar 50%. Então aí entra a divisão ou o pagamento integral. Entendi. Agora a pergunta é do Lucas. Passei as férias com meu filho, viajamos para a praia, fiz todas as vontades dele. Foi mais da metade do mês de dezembro todo comigo. Eu preciso pagar a próxima pensão? Então, Lucas, precisa pagar a próxima pensão. Tem muito essa desinformação, essa dúvida, né, entre os pais, geralmente que pagam a pensão, se dá para bater esse valor. Não pode, né? As férias, elas são um lazer com o filho, um período de convivência que a gente chama hoje em dia. A pensão, ela é destinada para pagar despesas ordinárias da criança, despesas do dia a dia. Então, mesmo que ele passou as férias com o pai, ele vai ter o aluguel, vai ter conta de mercado, vai ter conta de água, de luz, de internet, que vai ser utilizado com o valor da pensão para pagar. Então, tem que continuar pagando a pensão normal. A Lívia perguntou: meu filho faz futebol, natação e inglês. Quem é responsável por pagar essas atividades extracurriculares da escola? Isso é coberto pela pensão? Então, Lívia, em regra não seria coberto pela pensão, né? São despesas extracurriculares que ela poderia estar entrando com um pedido de uma revisional para o pai estar pagando a metade. Né? Então, ela poderia estar fazendo esse pedido judicial,
né, revendo esse valor para ele pagar metade ou pagar uma parte desses gastos ali e abater de outra forma, né? Ela pode estar fazendo esse pedido, mas o valor da pensão em si não é para despesas extracurriculares. Certo. O César. Se eu compro tudo o que os meus filhos precisam para a escola, isso pode ser descontado da pensão que eu deveria pagar agora em janeiro? Também não, César. São situações diferentes, né? O César, ele está dizendo pra gente que ele quer abater o valor da pensão do que ele descontou de materiais, né? Os materiais escolares não se confundem com a pensão, porque eles são despesas extraordinárias. Então, não é uma despesa que ele tem todo mês para pagar, né? Então, se ele tem um acordo prevendo o pagamento de material escolar, ele tem que pagar o material escolar da forma que está prevista no acordo. Se ele não tem um acordo, por ser uma despesa extraordinária, que não é comum, ele não pode abater do valor da pensão. Ele tem que pagar o valor normal da pensão e o custeio do material escolar. Mas ele pode, por exemplo, tentar entrar num acordo com a ex para ela pagar metade daí dos materiais, né? Pode. O acordo, ele é totalmente possível nas despesas envolvendo os filhos, né? Nas situações envolvendo família, se tem acordo, é muito mais vantajoso. Com certeza. Então, se eles combinarem, eu vou pagar essa importância e aí o mês que vem eu pago um pouco menos, porque a gente sabe que esse início de ano tem um monte de imposto, um monte de taxa e tudo mais. Então, aperta para todo mundo, né? Então, eu quero pagar esse valor. A gente pode fazer assim, dessa forma? Podemos combinar dessa forma, sim. Então, é sempre bom ter essa conversa, essa concordância dos dois. Pode o que eles combinarem, né? Entendi. Vamos ver a da Daniele. Tenho 2 filhos e o pai deles paga uma pensão fixa. Posso pedir um aumento por causa do aumento das despesas escolares? Pode também, que é a questão da ação revisional. Tá. Porque nesse caso, não sei, você já até respondeu a questão dos gastos extraordinários, mas a mensalidade também sobe todo ano, né? Isso. E aí ela pode também fazer esse pedido de complementação, né? Ela vai comprovar esse gasto a mais, então que já era feito o pagamento da mensalidade escolar, vai comprovar que tem um pagamento extra, né, que aumentou o valor da pensão. E aí ela pode fazer o pedido de revisional de alimentos para ter o pagamento dessa despesa, ou metade do que aumentou, ser pago também pelo genitor. O que é mais comum, assim, você vê no escritório, Amanda? É algum tipo de conflito? Porque, afinal de contas, a pensão é para os filhos, né? Então, normalmente é o pai que paga, né? Eu acho que a maioria dos casos, mas tem outros também, que a gente já até falou aqui. Mas existe uma resistência de quem paga a pensão de ter que arcar com esses gastos extraordinários e etc.? Sim, existe, né? Então, nesse início de ano, a gente recebe bastante dúvidas do pessoal, se precisa pagar, se não precisa pagar, porque eles acreditam que o que está estipulado no papel é só aquilo e pronto, acabou. Mas o dia a dia das crianças, o dia a dia dos filhos exige uma complementação, exige algum pagamento de coisa que não está prevista, né? Então, a gente sabe que precisa ter esse complemento de renda, esse complemento de pagamento de pensão, e aí acaba dando essa discordância de opiniões e gera muitos processos. Mas aí vocês conseguem acordos amigáveis ou às vezes tem que ir para... Às vezes tem que ir sim, né? Tem alguns casos que a gente, né, tenta o diálogo antes, tenta conversar, mas a pessoa está irredutível e aí vai para a justiça para fazer essa complementação. Gente, um tema muito pertinente. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou mostrar agora o Instagram do escritório Gazda e Siqueira Advogados, o escritório do qual a Brenda faz parte. E ali você encontra vários tipos de conteúdo, vários tipos de caixinha de pergunta. E essa pode ser uma delas, né? Porque eles sempre geram muitos conteúdos ligados à questão da família, né? Direito de família. E se você tiver dúvida, manda um direct para eles, né? Eles respondem sempre ali rapidinho e também acabam se inspirando para gerar novos conteúdos por conta da sua dúvida. E esse é o objetivo aqui do nosso quadro: tirar a sua dúvida, levar informação a respeito do direito, ou seja, é o direito descomplicado.
complicado mesmo, literalmente. Brenda, muito obrigada, viu? E até uma próxima, se é que você não vai ganhar neném antes. Vamos ver, né? Vamos esperar a vontade dele. Mas obrigada, tá, Patrícia? A gente tá à disposição aí para ajudar a esclarecer qualquer questionamento do pessoal também. Obrigada.